um ato aí até mesmo, né, de traição, uma energia de traição, tá? Alguém próximo, não tem nem o que falar, eles conheciam. Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje a gente vai falar do caso Gil Rugai. Um caso que aconteceu em 2004 e a gente só tem algumas opções aqui nesse canal. Ou a gente vem trazer casos de desaparecimentos, ou no sentido que a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa, né? Simplesmente não tem nenhuma resposta, nenhuma explicação, não sabe se ela tá com vida, se não está, se alguma coisa aconteceu com ela, ou no caso que algo aconteceu com essa pessoa foi encontrada sem vida, mas não se sabe quem fez, né? Não se sabe o que aconteceu e quem é o culpado. Ou foi apontado um culpado, uma pessoa passou por um julgamento, cumpriu a sua pena ou está cumprindo, mas ainda é muito nebuloso com relação a foi realmente essa pessoa? Temos realmente certeza de que foi ela que fez? Se fez, fez só? Ou qual foi a motivação? Tem caso que fica mal explicado com relação a isso, tendo alguma ponta solta. E é o que a gente vai falar sobre o caso de hoje. Tentar entender o que realmente não só faz desse caso tão misterioso, quanto até mesmo a resposta que a espiritualidade, que as cartas têm para dar pra gente, alguma explicação sobre o que de fato aconteceu com essas pessoas envolvidas, o que tá por trás de toda essa situação. Então, se você está chegando agora por aqui no canal e não sabe como funciona, trazemos casos assim, tentamos entender através das cartas do baralho cigano. Também trabalhamos aí com previsões, Brasil, mundo, leituras aí para os famosos, sempre que possível. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like já no início, que é muito importante, ativa o sininho de notificação, que aí o YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado, com o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Vocês também vão ver no comentário fixado o link para o meu grupo VIP. Lá vocês vão ter acesso à carta de conselho gratuita para o grupo VIP toda semana, acesso a leituras e ofertas em condições especiais para o pessoal que está no grupo e recebe em primeira mão todos os vídeos que eu coloco aqui no canal. Esse vídeo que vocês estão assistindo, provavelmente o pessoal do grupo VIP já assistiu primeiro. Fora algumas dinâmicas que eu faço lá com vocês, vez ou outra, bem bacana. Sempre que possível eu tô compartilhando alguma coisa com vocês lá também. Então é isso, participa, é gratuito, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato no número que tá aqui na tela, tá bom? Então vamos começar o nosso caso de hoje. Gil Rugai era um jovem de 21 anos. Ele morava com seu pai e com a sua madrasta num bairro nobre de São Paulo. Eles tinham uma condição financeira muito boa, favorável aí, de classe média alta, tendo aí diversos meios de transporte, carros, motos, inclusive parece que a família tinha um avião e o pai, junto com o Gil, que eles trabalhavam juntos, né, mas era ali do pai, tinha sócios também, donos de uma produtora ali de vídeos, filmes, e parece que ele cursava publicidade. Ao que tudo indica, estava assim tudo certo, né? À primeira vista, dizem que o Gil era um jovem um pouco peculiar, vamos dizer assim. Ele tinha ali as suas questões. Parece que ele era um pouco metódico, né? Se vestia ali sempre de uma forma bem formal, com sapato social, e tinha ali a sua forma de se comportar. Mas dizem que de uma forma profunda, né? No cotidiano ali, na vida dessa família, eles tinham alguns problemas. O ano era 2004, o Gil trabalhava com o pai e parece que o pai descobriu um rombo financeiro na empresa, em que teria sido desviado por volta de 25 mil. E quem era o principal suspeito era o Gil. Eu não sei se por ele cuidar de administração ou algo do tipo, ele ter acesso ao financeiro da empresa, mas ele foi o principal suspeito e com isso o pai acabou expulsando ele da empresa
e também de casa. Expulsou o Gil de casa, eu acredito que ele foi morar sozinho a partir disso. E teria ali trocado as fechaduras da casa também. Um clima ali bem intenso entre eles. Eu não sei se o Gil chegou a admitir isso, mas existem suspeitas de que ele tinha desviado esse dinheiro para criar ali, iniciar a sua própria produtora. Parece que ele havia sido retirado, né, por livre e espontânea pressão da empresa e da casa que ele vivia com o pai e com a madrasta, por volta do dia 23. E no dia 28 de março de 2004, algo aconteceu na família. Era por volta aí de umas 9 horas da noite, quando vizinhos ouviram disparos vindo da casa da família. A polícia foi chamada e quando chegaram ao local, encontraram ali uma cena, né, de terror, no mínimo. O pai, Luiz Carlos, havia sido atingido ali por volta de uns 9 disparos e a madrasta por volta de 6 disparos. Eles encontraram ali logo no início, na entrada da casa, a madrasta primeiro, como se ela tivesse ali aberto ou recebido, né, alguém aberto a porta, ou recebido alguém ali na entrada da casa. Ela tava com uma veste, uma camisola, né, que parecia que era alguém conhecido, né, porque você vai receber uma pessoa desconhecida, você não vai atender ali e receber essa pessoa de camisola, até porque não era uma camisola tipo um pijama tranquilo, parecia que era algo ali realmente tipo uma roupa íntima que ela não receberia qualquer pessoa. Então isso já dava um indício de que provavelmente eles conheciam a pessoa, fora que não houveram relatos dos vizinhos terem ouvido os cachorros da casa. Então isso também já trazia ali, né, à tona a possibilidade maior de ser alguém conhecido e muito conhecido para os cachorros não latirem, né? Então já estavam acostumados ali com aquela presença. Então, nenhum sinal de arrombamento, né? Entenderam que ela tinha aberto a porta fora e principalmente por eles terem trocado as fechaduras, porque ou a pessoa teria a chave ou alguém teria aberto. Como eles tinham trocado a fechadura, não teria possibilidade de mais alguém ter acesso sem arrombar, sem uma entrada forçada. Então nada foi levado, não houve arrombamento. Então ali com um sinal claro mesmo de que foram ali apenas para tirar a vida deles. O Gil, obviamente, foi chamado para depor nos primeiros dias, mas o comportamento dele ali não foi muito legal, já despertou logo ali né, suspeitas das autoridades com relação a principalmente a frieza que ele passava, mas as pessoas dizem até mesmo que é dele, né? Como eu falei, ele sendo um jovem peculiar aí, considerado diferente. Então ele tinha esse padrão e não se alterava muito, né, independente de qualquer coisa, mas ele demonstrava ali essa frieza. E quando, né, falaram para ele o que teria acontecido, ele ficou muito mais interessado ali em saber, por exemplo, calibre de arma, como que foi, de repente, ali, quantos disparos, enfim. E não necessariamente se estavam bem, se foram socorridos, sabe? Ele estava muito mais preocupado com outras questões que não necessariamente nesse tipo de situação não é a primeira coisa que as pessoas querem saber. Então o comportamento dele já levantou ali uma suspeita. Fora que, segundo uma pessoa próxima, ele possuía a mesma que foi usada, né, o mesmo tipo, marca, não sei como chama, calibre, que foi usada para tirar a vida do pai e da madrasta. Então, tinha uma pessoa ali próxima que sabia que ele tinha esse objeto também. E ele dizia que tinha vendido, né, esse objeto, mas depois parece que eles encontraram um próximo ali, né, um local, se eu não me engano, um bueiro, mas eu não sei se tinha como eles terem certeza que realmente foi. Eu acredito que não, porque não tinha digital, nem nada, pelo tempo ou por circunstâncias ali, né, como foi encontrada, mas não tinha nenhuma prova de que era o mesmo. E também havia ali uma questão envolvendo uma marca de pé na porta que falaram
que era igual dele, mas chegaram a refutar isso, peritos, enfim, eu não sei se tinha como comprovar, e depois não tinha mais como analisar a porta, né, para saber se tinha aquela marca, se dava para provar que era ele. Não tinha nenhuma testemunha ocular confiável, nenhuma prova material. Gente, tudo que tinha ou podia ser refutado ou não era algo que nem o objeto que foi encontrado, que foi, né, supostamente usado para realizar esse ato. Não tinha uma digital, não tinha um DNA, sabe? Não tinha um fio de cabelo, não tinha nada que realmente pudesse provar. Era só ali provas circunstanciais e que, poderia dar ali o entendimento. E isso é complicado no que diz respeito a conseguir provar a culpa da pessoa, tanto que a gente tá aqui, né? É algo que ficou no ar quando aconteceu e continua até hoje. Parece que em 2005 ele foi preso preventivamente, depois ele teria conseguido habeas corpus, teria ficado aí por volta de 8 anos solto até o julgamento acontecer. E o julgamento só aconteceu em 2013. E o julgamento parece que também foi um caos, né? Foi um caos porque, obviamente, ali a promotoria, né, a parte que tá ali defendendo as vítimas e tentando culpar o acusado, dizia que ele tinha motivos suficientes por conta desse conflito com o pai, desse desvio que teve na empresa. Não se sabe ali o que pode ter acontecido entre eles. E a defesa dizendo que só estavam tentando culpar ele por isso, mas não tinha prova. E ao meu ver, realmente, as provas que tinham eram muito superficiais para conseguir, né, realmente chegar numa condenação. E realmente, gente, tudo foi um verdadeiro circo, né? Vocês sabem que eu não me aprofundo aqui muito bem nas questões, eu trago aí um resumo, né, pra gente conseguir entender o caso, senão o vídeo fica muito grande e a gente não tem tempo aqui pro principal, que é a leitura. Foi bem complicado. As duas partes ali, a defesa dele, a promotoria, né, entrando em conflito, uma situação bem caótica mesmo, mas mesmo sem provas concretas, nada que realmente colocasse ele ali, inclusive uma coisa que eu acredito que eu deixei de citar, com relação a, tudo bem, não foi você, então onde você estava? Parece que ele disse que esteve com uma amiga, na casa de uma amiga, essa amiga teria confirmado, né? E depois disso, ele teria ido até um cinema, mas ele foi até lá e viu que a fila estava muito grande, não quis ficar, enfim. Mas, de igual forma, ele não conseguia provar de forma concreta, porque do tempo que ele teve na casa da amiga que ele saiu, daria, segundo as autoridades, daria tempo dele ter feito o que ele fez ainda com os pais. Se, de repente, ele tivesse entrado no cinema, né, tivesse ali alguma prova de que ele ficou, de que ele assistiu o filme, mas também não. E, enfim, acabou ficando elas por elas também, com uma lacuna de tempo ali muito grande em que eles não conseguiam ter certeza se ele realmente esteve lá ou não. Tinha muita gente contra ele, mas também muita gente que acreditava na sua inocência, inclusive alguns peritos. Isso é importante a gente citar. Mas, de toda forma, ele acabou sendo condenado pelo júri popular em 33 anos. Eu não sei se até hoje ele cumpre pena, porque eu acho que é abatido, né? Até mesmo do tempo que ele esperou o julgamento, o período que ele ficou preso, mas não sei como se encontra hoje se ele conseguiu aí a liberdade. Mas o negócio ficou aí muito, né, dependendo dessa coisa de acreditar e achar ou não, né? Porque provas mesmo não existiram e é isso justamente que torna esse caso tão misterioso e com pontas soltas, né? Então, faltas de provas diretas, nenhuma câmera flagrou ele, por exemplo, nenhuma testemunha viu o ato realmente acontecer. O que foi usado, né, para cometer aí o ato não tinha nenhuma digital, nem nada, nenhum vestígio até mesmo nele, por exemplo, e nem no lugar, né? Parece que as balas até mesmo não puderam ser 100% atribuídas a esse objeto que foi encontrado e que ligaram a ele. O tempo da investigação também não colaborou muito, porque teve um intervalo de tempo muito longo entre o ato, entre o dia, né, que tudo aconteceu, e o julgamento. E isso acabou favorecendo aí contradições, imagem, comportamento da polícia e
da imprensa colaborou muito por terem pintado ele como uma pessoa fria, calculista e excêntrica, né? Então já foi criada toda uma energia ali, uma imagem dele de alguém que facilmente faria isso. E outras teorias também foram criadas, principalmente envolvendo participação de terceiros. Então tem gente que acredita que ele fez, mas não fez só. Tem gente que acha que ele fez para acobertar alguém. Tem gente que acha que ele fez até mesmo por motivos outros. Porque existem aí, né, questões que falam que ele seria homossexual, e eu não sei se de repente a família não aceitava, o pai não gostava, por algum motivo, pode ter sido aí uma questão, né, uma motivação, ou até mesmo não ter sido ele, ter sido outra pessoa, e ele foi acusado aí, né, injustamente, erroneamente, pode ter sido alguma outra questão. Vamos ver aí se a espiritualidade tem alguma coisa para esclarecer pra gente, se tem alguma resposta que pode ser dada a respeito desse caso, pra gente conseguir entender da melhor forma possível. Vamos lá. O que aconteceu com Luiz e Alessandra naquele dia? Ó. Gente, primeiramente, tá? Para início de conversa aqui, deixa eu ver se tá certinho. Às vezes eu coloco as cartas aqui um pouco torto, você já sabe. Eu tenho toque, provavelmente, porque eu não consigo deixar assim. Tem coisa aí, sim, que ficou mal esclarecido. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque, como eu falo pra vocês, às vezes, nesse tipo de situação, a gente não sabe. A gente não sabe. Simplesmente pode ser sim essa resposta que as autoridades deram pra esse caso, por mais que tenha ficado muita coisa mal explicada, né? Que a gente acha que não foi bem assim, às vezes pode ser que sim. Então, né, a gente poderia só chegar aqui e falar assim, olha, é isso mesmo, né? Enfim, acrescentar uma coisa ou outra, mas às vezes não, né? E é o que eu estou vendo já de início. Eu não diria, tá? Já as cartas deixando claro isso de início, que tudo foi esclarecido, ou que se trata da versão dada pelas autoridades. E tem coisa aí muito além, tá? No que diz respeito a provavelmente ser uma situação completamente diferente. Tá bom? Vamos lá. Ai, ai. Complicado. Vou terminar de colocar aqui as cartas pra gente falar, tá? Pra eu não interromper mais aqui. É aquela coisa, né? A gente sempre espera alguma coisa, a gente sempre leva pra um lado. E nunca é aquilo que a gente imagina. Vamos lá. Como eu falei, é isso. As cartas já de início falando, trazendo esse aspecto, né? Falando sobre isso que... tem coisa aí, tem coisa que foi deixada pra trás, tá?
muita coisa for sendo encoberta e muito possivelmente não sendo a narrativa que foi dada, né? A narrativa que foi criada sobre esse caso não necessariamente sendo a realidade, sendo o que realmente aconteceu com eles. E, gente, vamos pro ponto principal, com relação a esse moço. Eu tiraria ele 100% da cena, do que aconteceu e tal. Primeiro que eu não posso, vocês sabem muito bem disso. E principalmente no que diz respeito a uma situação de uma pessoa não só que ainda está entre nós, vamos dizer assim, se fosse um caso completamente encerrado, em que essa leitura não fosse impactar e influenciar na vida, no destino, no livre-arbítrio de ninguém mais, né? Ou fosse alguma coisa lá do outro lado do mundo, mas não é. Esse moço está aí, está tentando recomeçar a sua vida, né? Cumpriu o que ele tinha para cumprir, possivelmente, ou ainda está cumprindo, quase acabando, enfim, mas pela lei, e até mesmo espiritualmente falando, todo mundo tem aí uma chance de recomeçar. Então eu tenho, além de tudo, também a responsabilidade espiritual, tá? De não imputar nada para ninguém, principalmente no sentido acusatório. Então vamos deixar isso bem claro. Mas eu posso passar aqui as minhas percepções para vocês. Eu não diria, não vejo este moço literalmente fazendo isso com as próprias mãos dele. Ou que pelo menos não tivesse outra pessoa envolvida nisso, tá? Eu realmente vejo muita coisa mal explicada no que diz respeito a esse moço. Tem coisa aí que, sabe, não é bem assim. Muita coisa que ficou encoberta e tal. E uma coisa que eu vejo que possivelmente passou despercebido é possivelmente tendo uma mulher sendo o ponto principal nisso. E não tô falando da moça que foi vítima, tá? No que diz respeito a responsáveis, a pessoas que podem ter tirado a vida deles, do pai e da madrasta. Eu vejo que tem uma outra pessoa que pode haver aí uma mulher envolvida nisso. Se não de forma responsável intelectual, vamos dizer assim, direta, tá? Eu vejo muito mais isso. Me fala de uma energia feminina muito grande com relação ao possível responsável disso. E por isso que eu tô falando pra vocês com relação a esse moço, tá? E não me diz bem claro, por mais que eu veja outra pessoa, tem relação com ele de alguma forma. Alguma coisa envolvendo ele tem aí, tá? Então, até mesmo no sentido de repente, ele saber, né? Mesmo que eles não tivessem feito juntos, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, existe uma conexão. E por mais que já existisse uma maldade, algo que se estendia há tempos, conflitos, problemas, questões principalmente internas com relação a esse responsável, essa responsável, que já se estendia há tempos, alguma coisa aconteceu que fez com que fosse o gatilho, tá? Porque ao mesmo tempo que eu vejo algo que não era de hoje, no que diz respeito, né? Recente, quando aconteceu. Provavelmente algo que já vinha sendo alimentado há muito tempo, eu não vejo necessariamente premeditação. Pode ser premeditado no sentido da pessoa sair de casa no intuito disso, mas o que gerou realmente essa coisa, não, tem que ser agora, vai, entende? Alguma coisa gerou esse gatilho e a um nível emocional, levando, né, essa pessoa a concretizar este ato, buscar fazer a partir de alguma coisa, de uma circunstância que acabou mudando, tá? Então pode haver uma mulher, me fala muito de uma figura feminina, que possivelmente tem relação não só com esse moço, quanto até mesmo conhecido da família, do pai e da madrasta, que tinha não só seus motivos, suas próprias razões, quanto até mesmo tendo uma motivação, sim, de bens, de direitos, de financeiro, não tem nem o que falar. E com uma energia, uma sensação de justiça, de justiçamento, de achar que merece ou que estão tirando direitos. Alguém que de repente sentiu
que iria sair perdendo. Então tem muita coisa, sim, que não foi esclarecida pela justiça, pelas autoridades, que ficou, sim, não só mal explicada, quanto até mesmo uma narrativa completamente... Eu muito sinceramente acho também pouco tem de relação com essa questão de desvio financeiro da empresa e etc. Se tem relação com a empresa, tem relação com a questão financeira, tem relação com status, com poder, com fontes de renda, né? Com bens, mas não necessariamente envolvendo tudo isso que foi levantado. Então, assim, o que podemos dizer a respeito disso? Motivação. Sim, se tratou de bens, de material, de financeiro, tá? Mas também uma pessoa que estava envolvida emocionalmente demais nessa história. Demais, tá? E principalmente tendo relação, laços, conexão, sim, com esse moço. Com relação a isso, com relação à participação dele, né? O que a gente pode dizer com relação ao que eu tô vendo é: eu não vejo ele mesmo fazendo. Eu não vejo ele 100% culpado. Não existe isso, tá? Independente de qualquer coisa, mesmo se tivesse outra pessoa envolvida, mesmo se tivesse um outro mandante, vamos dizer assim, mas tivesse sido ele que tivesse tirado, as cartas mostrariam. Então não vejo esse cenário, mas eu também não excluo ele 100%. Então isso pode dizer pra gente envolvimento direto. Isso pode dizer pra gente que outra pessoa fez por ele, mas por algo envolvendo ele. Ou que houve aí cúmplice. Provavelmente essa pessoa não estava sozinha no momento que isso aconteceu, tá? No momento que foram lá e tiraram a vida do casal. Eu não vejo que havia uma pessoa só. Então, no mínimo, esse moço, ele sabe mais do que ele está falando que sabe. Ou está encobrindo alguém. Mas, de toda forma, existe outro responsável. Existe outra pessoa envolvida que ficou por isso. E eu diria que se trata de uma mulher. E eu diria que possivelmente uma mulher até mesmo um pouco mais velha ou que tenha algum tipo de conexão com ele, algum tipo de relação com ele. E eu não digo relação amorosa. E houveram, sim, tentativas, obviamente, de manipulação. Manipulação e ocultação de provas. Houve possivelmente frieza na execução desse ato. Eu acho que havia, sim, a possibilidade, a chance de terem encerrado, solucionado esse caso da melhor forma possível, com clareza. Existia essa possibilidade. Não era impossível, mas houveram movimentações propositais para impedir isso. E além disso, as autoridades, ao meu ver, não conduziram esse caso da forma que deveriam, possivelmente deixando com que outras coisas influenciassem nisso, seja preconceitos, opinião pública, enfim. Eu acho que eles acabaram se perdendo durante todo o processo, algo que tinha, sim, como ser esclarecido. Não era impossível, mas esclarecido, gente, realmente, assim, com provas concretas, se de repente investigassem quem deveriam realmente investigar de forma completa, que não encerrasse no primeiro achismo, no mínimo. Alguma coisa passou batido despercebido, mínima, assim, que esclareceria e mudaria o rumo de todo o caso. Mas é isso, né? Com relação a essa questão envolvendo este moço, eu acho que ficou claro, né? Com relação aí a gente ter a certeza se foi ele ou não. Eu acredito que as cartas conseguiram dar aí um direcionamento da melhor forma possível, né? Pelo menos não confirmando exatamente que foi ele e não tirando necessariamente ele da cena, mas com certeza vendo outra pessoa envolvida, me falando muito dessa figura feminina, que de toda forma tem conexão com ele e que as vítimas também conheciam, isso é muito importante e também reforça o fator que, com relação ao que a gente falou, era uma pessoa conhecida, os cachorros não latiram, a moça abriu a porta tranquilamente, estando ali de roupa íntima, de pijama, né? Pelo que disseram. E além disso, mesmo que a gente não sabe qual era o nível de relação que
ela tinha com o Gil, porque isso, né, cada pessoa leva de um jeito, mas na maioria das vezes, não é porque é seu enteado, é seu filho, na maioria das vezes, né, sendo homem, um homem crescido, um homem adulto, não vai ser de qualquer jeito que você vai receber, que você vai ficar perto, né, principalmente sendo madrasta. Isso também seria aí um ponto a se pensar, que se fosse uma mulher, de repente teria menos problema ainda. Pode ser. Isso é um ponto que reforça, tá? Então é isso, entendemos aí, né, também a motivação sendo sim financeira, material, bens e direitos e etc. Tudo isso. E além de tudo, o envolvimento emocional dessa pessoa em toda essa questão. Não tendo necessariamente relação com ela, obviamente que de tabela, mas ao mesmo tempo, o envolvimento emocional. E é importante a gente lembrar, conhecemos diversos casos, inclusive da Suzane, né? É Suzane ou Suzana? Acho que é Suzane. Que, bom, ela que queria ali os pais sem vida, e quem fez foi o namorado e o irmão, se eu não me engano. O que eles ganhariam necessariamente com essa situação, ou que motivação eles teriam por si próprio, se não fosse essa conexão com ela. Então, a maior beneficiada sendo ela, mas ao mesmo tempo, tendo essa conexão aí dos dois, principalmente por conta dela. Eu vejo muito esse cenário envolvendo essa outra figura que eu tô vendo, tá? Vamos ver agora se isso vai ser esclarecido. Se a gente vai ter essa confirmação em algum momento, se a gente vai conseguir saber o que realmente aconteceu e quem realmente fez isso com eles. Algum dia vai ser esclarecido realmente esse caso. Algum dia a gente vai saber realmente o que aconteceu, vai vir à tona a verdade sobre esse caso. Isso aqui, ou pode representar ele, tá? No caso, o filho. A carta do anel, da aliança, ela geralmente fala de conexões, de alianças, de parcerias, de cúmplice, tá? E de conexões. De toda forma, essa carta aqui não sai à toa nesses cenários, tá? Ela fala de envolvimentos de outras pessoas, de alianças com outras pessoas. E essa carta aqui, ela pode representar não só ele, quanto até mesmo falando aí de uma possível inocência, num sentido geral, mas a gente já falou sobre isso também, tá? É isso. Mais uma vez, tá? Ó. Alguém envolvido emocionalmente. Um ato aí até mesmo, né, de traição, uma energia de traição, tá? Alguém próximo, não tem nem o que falar, eles conheciam e tem outra pessoa envolvida nisso. Com relação à questão de se algum dia a gente vai saber se existe a chance da gente saber, sim. Por quê? Pode ter alguém que sabe, né? Que está aguardando aí. É sempre assim, porque assim, principalmente quando existe envolvimento de outras pessoas, quando não foi alguém que fez sozinho, na maioria das vezes, existe alguém que esconde esse segredo, né? Em algum momento alguém pode falar pra alguém que sabe, que escutou às vezes, né, alguma coisa, e lá na frente resolve soltar alguma coisa. Então isso não é impossível, a gente vê muito isso acontecendo. Bom, segredos guardados, sim, por muito tempo, sendo guardados por muito tempo. Existe alguém que está guardando isso, pode existir aí um pacto de silêncio entre essas pessoas envolvidas. E pessoas muito próximas, tá? Eu não acredito que a relação entre as pessoas que fizeram seria tipo esse exemplo que eu dei, né, da Suzane e o namorado, etc, que em determinado momento se rompeu e nunca mais, de repente, tiveram contato, eu não sei como tá hoje. Mas enfim, não tem mais a mesma relação, eu não vejo que é esse o caso. Acredito até mesmo que continuam ainda bem conectados. No que diz respeito à questão jurídica
questão realmente de se esclarecer, da gente ter completa certeza, sempre é muito difícil, porque dependendo do tempo que passou, juridicamente, às vezes não se tem resposta nenhuma, porque até mesmo pelo tempo, provavelmente já prescreveu, vamos dizer assim. Se tudo foi errado até hoje, não existiria um outro julgamento, um novo inquérito, vamos dizer assim. E até mesmo a justiça, vendo que ela errou, na maioria das vezes o que ela mais quer mesmo é deixar isso quieto. Não só no que diz respeito a isso, quanto até mesmo no que diz respeito a... Sempre fica aquela coisa, será? Essa pessoa vem falando isso agora, mas assim, depois de tanto tempo? Por quê? Sempre se coloca em dúvida. Então, vai ter gente que não vai, assim, não vai conseguir tomar 100% isso como sendo verdade, ou acreditar. Então, é algo que sempre fica muito em dúvida, muito vago. Continua sempre sendo um caso misterioso, mesmo que alguém em algum momento fale alguma coisa nova, traga uma informação, mesmo que alguma coisa surja, esclarecer mesmo, resolver, muito difícil. Tanto juridicamente, quanto até mesmo no sentido disso, né? No aspecto geral, essa sensação assim de... não sei não. Será que a gente... até que ponto que a gente pode acreditar nisso? Mas alguma informação pode sim acabar vazando, a gente pode sim ter acesso a alguma coisa, alguma informação. Eu não vejo 100% isso ficando em oculto, mas ao mesmo tempo eu não diria que isso solucionaria o caso. Não sei se esse moço em algum momento vai querer aí contar a história dele, o lado dele da história. Na maioria das vezes eles escrevem aí um livro, né? E isso pode trazer aí teorias e possibilidades, etc. Mas é isso, no que diz respeito a esclarecer e resolver, acho muito difícil, provavelmente. Esse caso permanecendo aí um mistério no que diz respeito a gente poder ter certeza de alguma coisa, né? Com relação ao que aconteceu ou não. Espero que tenha ficado tudo claro na medida do possível com relação às informações que a gente conseguiu trazer aqui através das cartas. Coloca aí nos comentários o que você pensa, o que você acha que realmente aconteceu nesse caso. Não se esqueça também de deixar a sua sugestão para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.